Se fizermos uma lista dos povos mais cruéis da história, o povo da cidade de Nínive não pode ficar de fora. Inclusive, a própria Bíblia testemunha a respeito das atrocidades cometidas pelos ninivitas. Uma das histórias bíblicas mais populares, com certeza, é a história do profeta Jonas em sua tentativa de fugir da ordem de Deus que o mandou pregar justamente aos ninivitas. Então a pergunta que surge é: por quê? Por que Deus quis destruir Nínive? Por que Jonas queria ir para qualquer lugar, contanto que fosse o mais longe possível dos ninivitas? Sim, eu sei que muitas pessoas falam de Jonas como um profeta desobediente e covarde, mas isso não quer dizer que no lugar dele teríamos feito melhor. Na verdade, se você fosse um israelita e tivesse vivido por volta do século 8 a.C., provavelmente os ninivitas não seriam seus melhores amigos, e você pensaria duas vezes antes de querer o bem da cidade de Nínive. Como o próprio nome deixa claro, os ninivitas eram os habitantes da cidade de Nínive, uma cidade assíria que ficava nas proximidades do rio Tigre. Como a cidade de Nínive teve uma história antiga muito longa, seus habitantes experimentaram diferentes condições de vida. Mas em seu auge, é certo que os ninivitas moravam numa cidade grande e importante da antiguidade. Inclusive, com o reinado do rei Senaqueribe, Nínive foi feita a capital da Síria. E o Império Assírio foi um dos maiores impérios da antiguidade, e era uma verdadeira potência militar e administrativa, que se estendia por um vasto território que incluía regiões que hoje correspondem a partes do Iraque, da Síria e da Turquia. Na posição de capital do Império Assírio, a cidade de Nínive também foi um importante centro cultural, artístico e religioso. O próprio livro do profeta Jonas também destaca a grandeza daquele lugar e registra o quão numerosos eram os ninivitas. Logo na introdução desse livro, no capítulo 1 e versículo 2, a cidade de Nínive é designada como uma grande cidade. Portanto, principalmente a partir do século 8 a.C., os ninivitas foram cidadãos de uma verdadeira metrópole de sua época. Eles viviam num centro religioso e administrativo que contava com um forte comércio. E por causa dos lendários governantes que passaram por ali, os ninivitas estavam habituados a ver grandes palácios e construções em sua cidade. E nos livros de Jonas, Naum e Sofonias, a Bíblia traz algumas informações interessantes sobre como era a vida dos ninivitas. O sítio arqueológico na região da antiga Nínive e escritos antigos também fornecem detalhes importantes sobre como viveu o povo que habitou aquela terra. Primeiro, os ninivitas eram muito idólatras. Parece que a vida na cidade de Nínive estava intimamente ligada ao culto a Estar, a deusa da fertilidade e da guerra. Mas além dessa divindade, os ninivitas também adoravam a outros deuses como Nabu e Nisroque. Em segundo lugar, os ninivitas, como parte do Império Assírio, ficaram muito conhecidos na história por sua crueldade. Inclusive, no livro do profeta Naum, esse povo e sua cidade são apresentados como a personificação da crueldade, da brutalidade e do mal. Através de Naum, o Senhor falou de Nínive como uma cidade sanguinária, cruel, um centro de mentiras e de violência, um lugar onde não faltavam crimes. E de fato, as atrocidades cometidas pelos assírios em suas ofensivas mostram que eles estavam entre os povos mais brutais da antiguidade. De acordo com registros históricos, os ninivitas se orgulhavam de executar suas vítimas para depois expor seus corpos destroçados publicamente. Em certos períodos da história dos ninivitas, parece ter sido comum entre eles algumas práticas de tortura, como por exemplo, furar os olhos, esfolar pessoas vivas e arrancar partes dos corpos de seus prisioneiros, principalmente orelhas e narizes. E além da violência física, parece que a injustiça social também era outra marca dos ninivitas. Portanto, o povo ninivita ficou conhecido por sua desonestidade, arrogância, impiedade e falta de escrúpulos. Os ninivitas eram muito materialistas e tinham um desejo insaciável por poder e domínio. E para satisfazer esse estilo de vida impiedoso, eles recorriam às guerras. Os assírios, com sua capital em Nínive, eram uma verdadeira máquina de guerra que devastava o que tivesse pela frente.
A experiência dos ninivitas foi uma prova de que a graça de Deus pode alcançar a pior das pessoas. Acontece que o Senhor é soberano e estende a sua misericórdia a quem Ele quer. Jonas e a nação de Israel precisavam aprender essa lição.